Eu estou iniciando uma série de estudos a respeito de algumas atitudes que nos farão vencedores nesta vida tão árdua, tão difícil, tão cheio de injustiças. Tudo nos leva muitas vezes a achar que o melhor caminho é desanimar, o melhor caminho é desistir. Então eu vou fazer uma série de estudos e eu gostaria que você estivesse acompanhando, pois eu tenho certeza que esses estudos serão de bênção para a minha vida e também gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Vocês não sabem o quanto é importante vocês se inscreverem, compartilharem, assinarem o sininho para receber notificações, porque desta forma vocês estarão ajudando o nosso Ministério de Missões, ok? Então não esqueçam, se você desejar pedir oração, aconselhamento, fazer contato, fazer convites para o nosso ministério, não deixe de mandar aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. Vai estar tudo aí embaixo, durante o tempo que nós estivermos falando, sempre vai aparecer as informações, ok? Estou gravando esse vídeo aqui da cidade de Maringá, no estado do Paraná. A primeira das características que eu queria mencionar nessa oportunidade é a respeito de não se conformar com a situação. O conformismo é uma das piores coisas que pode existir no ser humano. E o pior do conformismo não é só o que faz com a pessoa que está conformada, mas o que faz com as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao derredor ou ao redor daqueles que se conformam com as situações, elas estão precisando de um incentivo, de um caminho a seguir, de uma rota. E quando você se depara com pessoas que são pessoas conformadas, que aceitam as situações, não é fácil você conviver com essas pessoas. É muito difícil, é muito complicado, muito delicado, isso traz frustração, isso traz uma série de desconfortos. Então, por isso que essa primeira palavra, nesse primeiro vídeo que eu queria trazer, é para você não ser uma pessoa conformada. Até porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. A situação do mundo precisa trazer um inconformismo. Não é possível que a gente veja a igreja do jeito que está, as lideranças das igrejas como estão, a situação econômica do país, a situação depravada que nós vemos em nossa sociedade, e simplesmente nos conformar e achar que isso é resultado de estarmos vivendo nos últimos tempos. E eu sempre digo que quando eu perder na minha vida essa inconformidade com as situações que o inimigo, que é o Deus deste século, tem colocado, eu prefiro que o Senhor me leve para a sua eterna glória. Então, eu vou basear essa primeira palavra num texto muito conhecido da palavra de Deus. Inconformado, ou não estar conformado, baseado em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue
e que havia padecido muito com todos os médicos e despendendo tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aqui nós podemos ver uma mulher que ela se inconformou, ela não se conformou com aquela situação, embora ela já estivesse vivendo há 12 anos com aquele problema. Ela tinha várias situações que faziam dela uma pessoa totalmente discriminada na sociedade judaica. Ela era mulher e ela tinha uma doença que naquele momento fazia com que as pessoas vivessem distante dela, não quisessem viver próximas a ela. E ainda, mesmo em todas essas circunstâncias e mais outras que nós poderíamos citar aqui, aquela mulher, ela não se conformou. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se tão somente eu tocar na hora das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E quantas vezes nós nos conformamos e a gente tem aquele costume de dizer que as coisas sempre foram assim, que as coisas são assim mesmo, que as coisas não vão mudar, que não há o que se faça, que outras pessoas já tentaram, mas essa mulher dentro dela, ela não levou em consideração nenhuma dessas características, porque ela era uma mulher que não queria se conformar com aquela situação. E por isso, no final de tudo, ela recebeu a cura. Jesus disse para ela que ela tinha sido curada. E as pessoas que conquistam alguma coisa na vida, as pessoas que mudam a sua realidade, são aquelas pessoas que não se conformam. Difícil. E há muitos que dizem assim: eu não vou estudar porque eu não tenho condições, eu não vou chegar a tal situação, eu não vou conseguir melhorar a minha vida porque a minha bisavó, minha avó, minha mãe, meus tios sempre foram assim. E vem aquele espírito da música da Gabriela que diz assim: eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Sempre Gabriela. Não é isso que Deus tem para a tua vida. E você precisa ser um inconformado. Mas não é um inconformado como algumas seitas e denominações colocam aí, não. Você ser um revoltado, você se revoltar contra a tua situação. Não é disso que eu estou falando de maneira alguma. Eu estou falando do espírito que havia nessa mulher. E às vezes isso precisa ser trabalhado dentro de nós. Porque nós vivemos num contexto, muitas vezes, de negatividade, de pessimismo. Nós convivemos com pessoas que sempre disseram assim: ah, não vai dar certo, você não vai poder. Outras pessoas já tentaram e não conseguiram. A gente vive num contexto de pessoas negativas,
E a primeira coisa que nós devemos fazer é nos afastar dessas pessoas negativas. Você imagina essa mulher, se ela tivesse alguma amiga ou amigo negativo, e eu dizer para ela, você está sofrendo 12 anos, daqui a pouco você morre, esqueça disso, não tem solução para o teu problema, não tem ninguém que possa te ajudar, mas ela colocou no seu coração, mesmo com 12 anos, com aquele fluxo de sangue, quanto sofrimento, quanto padecimento, ela tinha gastado tudo com os médicos, todos os lugares que aconselhavam ela ia para tentar a cura. Mas aí, um dia ela ouviu falar de Jesus. Nós temos que entender que Jesus, ele é maior do que tudo. Toda palavra negativa, toda palavra de pessimismo, toda palavra de derrota, no vocabulário de Jesus não existe, existe propósito. As coisas acontecem com um propósito. Nada acontece na tua vida para te destruir. As coisas acontecem e tem um para quê. Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda essa verdade. E essa é essa primeira palavra que Deus está fazendo explodir no meu coração e na minha mente para trazer para você. Não seja uma pessoa conformada. Se você ainda não venceu, você pode vencer, você pode continuar. O caminho da vitória, nem sempre ele é aplainado, ele é asfaltado. Haverão buracos, haverão lombadas, haverão montanhas, haverão rios, vales para você atravessar. Mas só chega do outro lado vitorioso aquele que não se conforma. Então, faça como essa mulher. E aí o que ela fez? Ela disse, ela colocou no seu coração, uma palavra de fé brotou no seu coração, uma palavra rema, se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei. No seu coração, que se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Todo o poder e autoridade o Pai concedeu a Ele. E Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. E aí essa mulher, ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E diz que quando ela tocou, imediatamente secou a fonte do seu sangue. Após 12 anos de sofrimento, não importa o tempo que você está sofrendo, não importa o tempo que você tem ouvido palavras negativas, palavras depreciativas, você é uma pessoa de valor, você foi criada por Deus, não há nenhuma outra pessoa igual a você no mundo, nesses 7, 8 milhões de habitantes do mundo, você é uma pessoa única, você é único. E aí o que aconteceu? Ela foi curada. E Jesus imediatamente pergunta, quem tocou nas minhas vestes? Quando nós tocamos nas vestes de Jesus, quando nós tocamos o coração de Deus, Ele é muito sensível para entender que há um toque diferente. Eu desafio você hoje a não se conformar. Não se conforme, continue estudando, continue trabalhando, persevere onde você está. Se não é mais da vontade de Deus que você esteja onde está, saia. Deus tem um propósito. O caminho para fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Saia do conformismo, saia dessa situação em que você se encontra muitas vezes achando que esse salário, esse lugar, esse estágio que você está, é o máximo que Deus tem para você. Deus tem muito mais. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não esqueça disso, meu amado.
Essa é a palavra que Deus fez fervilhar no meu coração para passar para você nesse dia. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. E uma palavra rema do céu, uma palavra poderosa de Deus, venha sobre o teu coração nesse momento e te faça vencedor em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de fazer contato conosco. Aí vai estar o número do nosso telefone, nosso e-mail, o nosso Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal, por favor, compartilhe. Esse canal é único e exclusivamente para a honra e glória do nome de Jesus, para apoiar missões. Então não somente ouça, não somente veja, mas compartilhe e se inscreva no canal, pessoal. Faça isso em nome de Jesus, nos ajude, por favor. Deus te abençoe. Um abraço.